porque é morno, nem frio nem quente, estou prestes a vomitar você da minha boca. Você diz, sou rico, enriqueci-me e não preciso de nada. No entanto, não percebe que é infeliz, miserável, pobre, cego e nu. Dou a você este conselho, compre de mim ouro refinado no fogo, para que você se torne rico, compre roupas brancas, para que você se vista e não se manifeste a vergonha da sua nudez. Além disso, compre colírio para ungir os olhos, a fim de que possa ver. Eu repreendo e disciplino aqueles que amo, portanto, seja diligente e arrependa-se. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele e ele comigo. Amém? Aquele que vencer, darei o direito de se assentar comigo no meu trono, como eu também venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Último versículo. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Quem está feliz com esta palavra, diga glória a Deus. Olhe para alguém e diga assim, esta é a última carta. Diga, o melhor ficou para o final. Diga glória a Deus. Esta é a última carta que Jesus ele envia. Jesus ele está pedindo para João escrever. E a igreja que Jesus escolhe para enviar a última carta é a igreja de Laodiceia. Jesus ele se apresenta para esta igreja como a testemunha fiel e verdadeira. Jesus ele se apresenta para esta igreja como o soberano da criação de Deus. Perceba que para cada carta que Jesus ele enviou, a cada igreja que ele se dirigia, ele se apresentava com uma característica, com um perfil diferente. E para a igreja de Laodiceia, Jesus ele se apresentou como uma testemunha verdadeira, como uma testemunha fiel. Mas ele não deixou de falar que ele também era o soberano. Ele era Deus. Esta igreja está ouvindo da boca de Jesus coisas que qualquer pessoa, quando ouve, talvez se assusta, fica preocupada, porque imagina Jesus falando desta forma. Você lê os versículos, Jesus falando desta forma com você. É preocupante ao mesmo tempo. Eu acho interessante que Jesus ele fala para esta igreja que ele conhece esta igreja. Jesus ele diz, eu conheço você. Eu conheço as suas obras. Eu conheço você, Laodiceia. Jesus deixou bem claro que aquela igreja não era desconhecida por ele. Jesus deixou bem claro que ele sabia muito bem quem era aquela igreja. Ele sabia muito bem o que aquela igreja fazia, porque ele disse, eu conheço as suas obras. O que eu acho interessante é que Jesus ele conhece a sua igreja. É como essa igreja, existem pessoas que não conhecem a Triunfo ainda, mas eu fico feliz porque tem um Jesus que diz, eu conheço você. Eu te conheço, eu conheço as suas obras. Esta igreja é a igreja de Laodiceia, pode deixar sem fundo mesmo, pode deixar. Essa igreja é a igreja de Laodiceia, ela é conhecida. E o que Jesus vai falar agora vai assustar esta igreja. Porque ele diz, eu conheço você e eu tenho visto que você não é nem fria e nem é quente. Jesus vai dizer, eu tenho experimentado você. Eu tenho provado você. Eu tenho tentado sentir o seu termômetro. Eu tenho colocado o meu termômetro em você e tenho tentado sentir a sua temperatura. E eu percebi que você não é nem fria e nem quente. Aí eu imagino essa igreja lendo a carta e dizendo, se eu não sou fria nem quente, o que eu sou então? Aí Jesus vem dizendo, você é algo pior. Você é morna. Essa igreja é chamada de uma igreja morna por Jesus. E isso vai preocupar, por quê? Porque esta igreja estava causando mal-estar em Jesus. Porque não tem coisa pior do que algo morno. Você já tomou uma água morna, por exemplo? Faz mal. Dependendo daquilo que é morno, você tomar, você passa mal, isso te prejudica.
E Jesus ele vai dizer que esta igreja ela era morna, e ele vai dizer: por conta disso você está me causando ânsia. Eu vomitar-te-ei, irei vomitar você pela minha boca. Por conta de ser morna, esta igreja estava causando mal-estar. E tudo isso é no sentido espiritual, perceba. Jesus está usando uma linguagem para poder se referir ao estado espiritual desta igreja. Jesus estava usando uma linguagem para poder se referir a como estava a condição espiritual desta igreja. Eu acho forte isso porque Jesus, para ele preferia que aquela igreja fosse fria do que morna. Em outras palavras, é Jesus dizendo: eu preferia que você fosse fria do que você está morna. Porque esta igreja morna significa que ela é uma igreja que estava em dubiedade, tinha pensamento dúbio. Esta igreja morna significa que esta igreja ela estava com um pé dentro e um pé fora. Essa igreja morna significa que esta igreja ela era uma igreja indecisa. Ela era uma igreja que ela não sabia o que ela queria. Era uma igreja que ela não era decidida. E não tem coisa pior do que isso. Isso estava preocupando, e Jesus vai dizer: vocês estão mornos e isso está me causando mal-estar. Porque uma igreja dúbia é uma igreja que não se decide. É uma igreja composta por pessoas que não sabem o que quer. É uma igreja composta por pessoas que não se definiram ainda, não definiram a sua fé. É aquela pessoa que está há muito tempo, eu não digo daquele que está conhecendo ainda Jesus, está começando. Eu digo de pessoas, eu falo de pessoas que já deveriam estar decididas, já deveriam ter se decidido: não, o que eu quero é isso, a minha fé eu quero que seja assim, e não se decide. Pessoas que estão há 1 ano, há 2 anos, há 3 anos, com um pé dentro e um pé fora. Pessoas que estão há 1 ano, há 2, há 3, a gente que tem muito mais, que não definiu a sua fé ainda. Não me batizei, não firmei. Pessoas que estão mornas, e Jesus vai dizendo: esse tipo de gente, esse tipo de igreja, é uma igreja que me causa ânsia. Esse tipo de gente, esse tipo de igreja é uma igreja que me deixa com mal-estar. Uma igreja morna, uma igreja composta por pessoas que não tinham uma fé definida, uma fé decidida, composta por pessoas que não se decidiram se querem servir mesmo de verdade ou se querem estar fazendo os prazeres da carne. Uma igreja de pessoas que não estavam com a fé definida, de pessoas que não tinham se decidido: não, eu quero mesmo Jesus, eu quero me firmar, eu quero um compromisso, eu quero Ele de verdade, eu quero uma mudança. Não, essas pessoas estavam pensando que estava tudo bem. Não, está tudo bem eu tomar Santa Ceia pela manhã e beber cachaça à noite. Não, está tudo bem eu ouvir um louvor e ao mesmo tempo ouvir músicas depravadas. Não, está tudo bem eu cantar, eu orar, e com a mesma boca que eu canto, eu oro, eu xingar, eu praguejar, eu amaldiçoar. Pessoas que já pode pegar o outro aí, que falhou mesmo. Glória a Deus, sempre bom a gente testar as pilhas antes do culto. Olha só, pessoas que estavam com o coração longe e pensando: está tudo bem eu dizer que eu amo a Deus, mas com o mesmo coração que eu digo que amo a Deus, eu invejar, eu guardar rancor, eu odiar. Pastor, o que o senhor quer dizer? Igreja morna, uma igreja morna, ela causa ânsia em Jesus. Uma igreja morna, ela causa mal-estar em Jesus.
Aí Jesus, nesta manhã, Ele está chamando a nossa atenção para que possamos entender que Ele não quer uma igreja morna. Ele nos trouxe aqui nesta manhã para poder nos dizer: defina a tua fé. Defina o que você quer. Defina a sua posição, o seu posicionamento. Agora levante as mãos e escute. Quando eu li esta palavra, eu falei no meu coração. Eu falei: Jesus, eu prefiro ter poucos membros dentro da igreja do que estar com uma igreja cheia de gente morna. Eu falei: Jesus, eu prefiro estar com poucos membros do que com uma igreja cheia de pessoas mornas. Pastor, o que o senhor quer dizer? Mais vale 5 que estão quentes, decididos, definidos, do que 500 que estão mornos. Quem está entendendo isso, aplaude e dá grito de glória a Deus. Eu não sei porque tem pastores que se preocupam com multidão, né? E olha que quem está falando com você é alguém que sexta-feira estava lotado isso aqui. Mas eu quero dizer isso aqui, eu particularmente, já faz um tempo que eu não estou preocupado com multidão. Por quê, pastor? Porque eu não sei o porquê tem pastores que se preocupam com multidão. Porque o crente morno, se a preocupação for financeiramente, crente morno não dizima. Crente morno não faz voto. Crente morno não quer ter compromisso. O que eu quero com um morno dentro da igreja? Mais vale, eu repito, 5 quentes. Irmão, 5 crentes quentes faz uma diferença enorme. Oh, aleluia. Alabaxana, arabacalahai. Oh, aleluia. 5 crentes quentes faz uma diferença gigante. Sabe o que Deus está dizendo para você nesta manhã? Seja quente. Oh, pega na mão dele e na mão dela e aperta até ele gritar glória a Deus. Agora balança o braço dele, o braço dela e diga: seja quente. Diga: Jesus te quer quente. Cadê os quentes aqui? Aplaude e dá grito de glória a Deus. Dá um grito de glória a Deus aí. Agora olhe para cá. Será que a gente consegue colocar uma pilha nova naquele microfone, que a equalização dele estava muito melhor do que essa aqui? Agora olha para cá. Aí Jesus, ele vai dizer bem assim, ó: você diz, sou rico, enriqueci e não preciso de nada. Olha como ela era uma igreja orgulhosa. Porque olha nos olhos azuis de alguém e diga assim, ó: o morno é orgulhoso. Jesus vai dizer, você diz, eu sou rico, não preciso de nada. Você já percebeu que todo morno é orgulhoso? Não tem coisa pior do que o morno, ele é orgulhoso. Aí ele diz, a igreja sou eu. Preciso estar lá não. A igreja sou eu. Eu oro na minha casa, Deus me ouve. Ele é orgulhoso, ele é soberbo. A igreja sou eu. Eu posso estar onde for, eu oro e Deus me ouve, pronto. Porque a igreja, eu não preciso estar dentro de uma igreja. O morno, ele é orgulhoso, ele é soberbo. O morno, ele diz, sabe o quê? Eu lá, Deus não precisa do meu dinheiro não preciso fazer voto não preciso dizimar não. Ele é orgulhoso, o morno é orgulhoso. E o diabo ama o morno, quem me ouve diga amém. Porque o que o morno não dá de dízimo, dá de cachaça. O diabo ama o morno. O que o morno não dá de oferta, dá de cigarro. O diabo ama o morno. Quem está me ouvindo diga amém. Porque é no morno que o diabo entra, para poder fazer o que quiser. O morno, ele é soberbo. Ele diz, eu já estou aí, eu vou, fico, não fico, um pé na igreja, um pé no mundo, na hora certa vai dar certo. O morno é desse jeito. Ele não é preocupado com isso, porque ele é vaidoso, ele é soberbo. Aí Jesus vem dizer, sabe o que é para essa igreja morna? Jesus diz assim, ó, você fica falando, sou rico. Porém, você não é rico. Você diz, não preciso de nada. Jesus vai dizer, porém, você precisa muito. Sabe por quê? Olha o que Jesus diz no versículo 17, coloca no telão. Você diz, sou rico, enriqueci, não preciso de nada. No entanto, não percebe que é infeliz, miserável, pobre, cego
e nu. Encontra alguém e diga assim, ó, todo morno é infeliz, miserável, pobre, cego e nu. Quem está entendendo, diga amém. Essa é a realidade. Irmão, tenta ver a vida de um crente morno para você ver. Ele é infeliz. Porque o crente morno, ele não se decidiu. Veja a vida do crente morno, ele é miserável. Que significa o quê? Está precisando o tempo inteiro de misericórdia. O tempo todo. Segunda-feira, fazendo atendimento, eu tive que falar para uma senhora, ela vem há tanto tempo na igreja, e sempre com a mesma coisa. Eu falei, meu Deus, espera aí, ou o problema é comigo, ou o problema, sei lá, com a igreja, alguma coisa está acontecendo, eu vou pedir para ela ir para outra igreja. Aí Deus falou, não. Pergunta para ela se ela já me aceitou de verdade. Pergunta para ela se ela já me aceitou de verdade. Aí eu falei, eu orei por ela, aí ela já ficou ali cheia de lágrimas, esperando a revelação. Aí eu falei, irmã, Deus mandou perguntar algo para a senhora. O que foi? Eu falei, a senhora aceitou Jesus mesmo, de verdade? Não, pastor, ainda não. Aí eu peguei, eu falei, mas irmã, tanto tempo que a senhora vem na igreja, é que eu falei, não, a senhora tem fé de fazer agora uma aliança com Jesus? Ai, pastor, eu falei assim, irmã, a senhora está querendo a recompensa, o benefício, mas não está querendo o dono. Tem um problema muito sério aqui. A senhora não quer o dono, a senhora quer a recompensa, a senhora quer o benefício, mas o dono a senhora não está querendo. Tive que falar desse jeito. Quem me ouve, diga amém. Aí eu falei mais uma vez, a senhora quer uma aliança com Jesus, e o que tiver que mudar na senhora, se preocupa não. Ele vai lhe abençoar para que mude. O Espírito Santo vai te ajudar para a senhora mudar. Eu percebi que tinha coisas na vida dela que ela precisava mudar e estava com medo. Aí ela pegou e disse assim, pastor, se for assim eu quero. Orei por ela dizendo, escreva, Senhor, o nome do livro da vida. Pastor, por quê? Nós precisamos fazer com que as pessoas entendam que todo morno fica vivendo precisando de misericórdia. O que é isso, pastor? Perceba que o morno, o tempo inteiro, ele está precisando de misericórdia. Em outras palavras, posso falar no linguajar de hoje o que está acontecendo com o crente morno? O crente morno, ele vive o tempo inteiro precisando de revelação. O crente morno, ele fica o tempo inteiro precisando de um profeta para orar na cabeça dele. O crente morno, ele fica o tempo inteiro para lá e para cá, procurando um culto forte, procurando uma igreja forte para ir. O crente morno, ele não tem estabilidade. O crente morno fica o tempo inteiro precisando da misericórdia. Foi o que Jesus disse. Você fica dizendo que é rico, porém você é infeliz e miserável. Está o tempo inteiro precisando da misericórdia, porque o quente não, o quente é diferente. O quente, ele vê Deus falando, ele ouve Deus falando com ele o tempo inteiro, na palavra Deus fala com ele, no louvor Deus fala com ele. O crente que é quente, ele não vive toda hora precisando dessa tal misericórdia que eu estou citando aqui para você. Não é a misericórdia da graça, não, é a misericórdia de ficar o tempo inteiro necessitado de algo. Porque o morno o tempo todo está necessitando de alguma coisa. Mas aquele que é quente é diferente, porque a Bíblia diz que aquele que é quente, Deus suprirá todas as suas necessidades. Quem está entendendo, aplaude e dá grito de glória. Ei, escuta, presta atenção. Aquele que é quente, Deus o tempo inteiro está suprindo as suas necessidades. Diga glória a Deus. Eu falei algo conversando com a minha esposa, eu disse assim, olha, vou dizer uma coisa para você. Ainda falta muita coisa que eu quero que Deus faça, porém, eu não tenho do que reclamar. Deus tem suprido todas as necessidades. Quando eu olho para a obra de Deus, eu vejo, não tem faltado o pão. Nunca você chegou nessa igreja e tinha alguém aqui dizendo, olha, o pastor não vai poder fazer o culto porque eu não pago o aluguel da igreja. Não, Deus sempre mandou.
Nunca você chegou aqui, olha, não vai ter culto porque está sem energia. Deus sempre proveu. Quando eu olho para minha casa, eu olho minha filha, não tem um problema de saúde. Eu olho para mim, não tenho um problema de saúde. A minha esposa não tem um problema. Pastor, o que o senhor quer dizer com isso? Quando você entende que você tem que ser quente. Como assim, pastor? Aquele que é quente, Deus está suprindo as necessidades dele. Sabe o que Deus nessa manhã está dizendo para você? Seja quente, e eu suprirei todas as suas necessidades. Aleluia. Deus está aquecendo a temperatura da igreja hoje. Aleluia, Deus está aquecendo a temperatura espiritual da igreja hoje. Deus está dizendo para você, eu te quero mais quente, mais quente, mais quente, mais quente. Aleluia, quanto mais quente você for, mais o Senhor vai suprir todas as suas necessidades. Diga glória a Deus. Porque aquele que é morno, aí vem Jesus dizendo, você fica batendo no peito falando que é rico, porém você é infeliz, você é miserável, você é pobre, você é cego, porque o morno não tem visão espiritual. Quem está me ouvindo, diga amém. O morno, ele não tem visão, não tem nenhuma visão espiritual, o morno. O morno, ele não consegue enxergar, a visão dele espiritual é embaçada. Ele é nu, Jesus diz, você é nu. O morno, ele é uma pessoa que fica o tempo inteiro envergonhada. Quem está entendendo, diga amém. Porque quando falo de nudez na Bíblia, fala de vergonha. Adão, quando pecou, a Bíblia diz que ele não reparava nisso. Mas quando ele pecou, a Bíblia diz, e reconheceu que estava. Adão não tinha problema com nudez. Por quê? Porque Adão era um homem que estava santo. Ele não tinha problema com nudez, mas quando ele peca, a Bíblia diz que ele se envergonha. Porque o morno, ele é o tempo inteiro vivendo envergonhado. Agora, aquele que é quente, ele não tem do que se envergonhar. Aquele que é quente, ele não tem do que se envergonhar. E nessa manhã, Deus está dizendo, eu estou aumentando a sua temperatura espiritual. Para que você não tenha nada do que se envergonhar. Porque aquele que é quente, ele não tem vergonha. Pelo contrário, aquele que é quente, ele é cheio do Espírito Santo. Oh, aleluia, dá um glória a Deus aí. Jesus vem dizendo, dou a você este conselho, compre de mim ouro refinado, para que você se torne rico. Compre roupas brancas, para que você se vista. E não se manifeste a vergonha da sua nudez. Além disso, compre colírio para ungir os olhos, a fim de que possa ver. Alguém que ouve essa mensagem, eu vi até que foi algumas pessoas embora. Por quê, pastor? Alguém que ouve essa mensagem disse, aí não é para mim não. Porém vem Jesus dizendo, eu repreendo e disciplino aqueles que amam. Pastor, o que o senhor quer falar com isso? Jesus, ele só corrige quem ele ama. Você já viu aquele chefe que fica pegando no pé da pessoa? Hã? O chefe pega no pé por quê? Se o cara é patrão e tem condição de mandar embora e contratar quem ele quiser, ele vai ficar quebrando a cabeça pegando no pé de alguém por quê? Pastor, o que o senhor quer dizer com isso? Um patrão com condição de mandar embora e contratar quem ele quiser, ele só pega no pé de quem ele sabe que pode melhorar. Ele só fica pegando no pé de quem ele sabe que pode melhorar. Aí uma pessoa que é morna, ela não entende isso. O morno, ele diz, sabe o quê? Não, essa igreja aqui está batendo demais. Não, é muita palavra dura. Não, pastor, tem que melhorar aí nas palavras do domingo, porque a palavra está sendo muito cajado. Quem me ouve, diga amém. Aí vem Jesus falando, eu disciplino quem eu amo. Eu corrijo quem eu sei que pode melhorar mais. Agora, dura coisa é quando Deus rejeita alguém. Aí alguém diz, Deus não rejeita ninguém, pastor. Eu te provo que Deus rejeita. Saul, nome de quem? Saul, ele fez tanta coisa mal aos olhos do Senhor, que Deus chegou em Samuel, para o profeta, e disse assim, Samuel, até quando
você vai ficar com dó de Saul. Porque Samuel, como profeta, ele é quem tinha o poder de tirar um rei e colocar um novo. Samuel, naquela época, o profeta tinha o poder para isso. Samuel era respeitado em todo Israel. E Samuel tinha o poder de tirar um rei e colocar um novo rei. Aí Deus ele pegou e disse assim para Samuel: até quando você vai ficar com dó desse desviado, que não quer nada comigo, que só faz o que é mal aos meus olhos? Aí sabe o que Deus vai dizer? Está escrito, procura para mim, Everton, e coloca no telão. Sabe o que Deus vai dizer? Até quando terá dó de Saul, se até eu o rejeitei? Olha para alguém e pergunta, e diga assim, ó, dura coisa é quando Deus rejeita alguém. Ei, porque cá para nós, se eu rejeito, está tudo bem, mas Deus não me rejeitou. É assim ou não é? Se a família rejeita, está tranquilo, mas Deus não me rejeitou. Agora, e quando Deus rejeita? O que vai ser de uma pessoa que o próprio Deus rejeitou? A Bíblia diz que Deus rejeitou Saul. Deus perguntou para Samuel, até quando? Só colocar no Google, Everton, até quando terá dó de Saul? Pronto, vai aparecer o versículo. Escuta, aí Deus vai dizer, até quando terá dó de Saul, se até eu o rejeitei? Aí vem Jesus aqui e diz para esta igreja, eu repreendo e disciplino quem eu? Enquanto Deus está repreendendo, enquanto Deus está disciplinando, significa que Ele não rejeitou. Enquanto Deus está repreendendo, enquanto Deus está disciplinando, significa que Ele não rejeitou. Ei, levante a mão para receber. Eu estou falando com uma igreja, aleluia, que não foi rejeitada. Deus está com você. Quem acredita nisso, dá um grito de glória a Deus. Coloca na versão ARC para mim, Everton. Pega na mão de alguém do seu lado e diga para esta pessoa assim, ó, Deus não te rejeitou. Diga, Deus ama, Deus corrige quem Ele ama. Quem acredita nisso, diga glória a Deus. Olha o que Deus vai dizer. Então disse o Senhor a Samuel, até quando terás dó de Saul, havendo-o eu rejeitado, para que não reine sobre Israel? Enche o teu vaso de azeite e vem. Enviar-te-ei a Jessé o belemita, porque dentre os seus filhos me tenho provido de um rei. Escuta, Deus essa manhã está dizendo para você, se eu estou repreendendo, se eu estou disciplinando, é porque eu amo, é porque eu acredito. Agora a Bíblia diz para esta igreja, Jesus diz para esta igreja, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir, entrarei e cearei com ele e ele comigo. Você tem noção de que Jesus, ele não é invasor? Esses dias uma senhora chegou em mim e disse assim, pastor, eu estou cansada. Eu falei, por quê? Pastor, eu oro por aquele homem, nada muda. Eu falei, mas a senhora não recebeu tantas palavras de que Deus vai fazer? Eu recebi, mas por que não acontece? Eu falei, porque enquanto as palavras estão vindo, significa que Jesus está na porta. Na porta dizendo, eu quero entrar, varão, abre aí. Eu quero fazer a obra, eu quero mudar, eu quero transformar. Mas não adianta, Jesus está na porta e a pessoa não quer abrir. Quem me ouve, diga amém. Porque Jesus não é invasor, diga glória a Deus. Você já imaginou se Jesus lhe desse tudo que você quer? Por exemplo, vamos falar de relacionamento agora. Você já imaginou se Jesus lhe desse a mulher que você queria, homem? Ou o homem que você queria, mulher, lá atrás? Porque quando você está apaixonado, você diz, é ela que eu quero, Jesus. É ela, aí você está lá, Jesus, dá ela para mim, Jesus. Faz a obra, Jesus. Aí Jesus está lá, dou não. Primeiro que ela não quer tu. Ela não quer tu, eu não vou obrigar ela a ficar com tu. É ou não é? A mulher a mesma coisa, dá ele para mim, Jesus. Dá ele, é ele que eu quero, Jesus. É ele. Aí fica Jesus, eu quero. Aí Jesus, dou não, porque ele não quer tu. Não te quer. Primeira coisa que não te quer. E segundo, o que eu vejo lá na frente. Quem me ouve, diga amém. Eu vejo lá na frente. Ainda bem que Deus não ouve todas as nossas orações. Porque senão tu teria casado errado.
Ainda bem que Deus não ouve todas as nossas orações, porque tem gente aqui que nem vive estaria mais. E eu provo na Bíblia. Elias, ele estava dentro do querite, debaixo de um pé de zimbro, e ele está dizendo assim, ó, eu quero morrer, Deus, me mata, arranca a minha vida. Aí Deus está lá dizendo, não, porque ainda tenho algo muito grande contigo. Mas eu quero a morte. Aí Jesus estava lá dizendo, não, eu quero te usar ainda. Pegue na mão de alguém e diga assim, ó, Deus não ouve todas as suas orações. Fala para ele, e ainda bem. Quem pode aplaudir e dar glória a Deus? Se Deus ouvisse todas as suas orações, você teria casado errado. Não estaria mais vivo. Já teria, ixi, quem me ouve, diga amém, irmão. Tem momentos na vida da gente, quem tem que orar bem assim, ó, Senhor, a minha vontade não, que seja feita a tua. Você consegue entender que a sua vontade, muitas vezes, não vai coincidir com a vontade de Deus? Aí chega uma hora, Alan, quem tem que pegar e falar assim, ó, Senhor, a minha não, que seja a sua vontade. Aí vem o apóstolo Paulo e escreve dizendo, a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Aleluia, você pode aplaudir e dar glória. Há uma recompensa para aquele que é quente. Há uma recompensa para aquele que não está morno na fé. Não, vamos ser sinceros, a partir de hoje, quem aqui não aceita mais ser morno? Então se prepara, irmão, porque você vai orar quente, vai louvar quente, vai vir para a igreja quente, e lá fora vai continuar quente, oh aleluia. Olha a recompensa, aí Jesus vem no versículo de número 21 dizendo, aquele que vencer, darei o direito de se assentar comigo no meu trono, como eu também venci e me assentei com meu Pai no seu trono, oh aleluia. Oh, aleluia. Rafael, Jesus não está dizendo aquele que perder. Jesus está falando aquele que vencer. Vencer o quê? Vencer as tentações. Porque tentações tem direto, tem todo dia, tem todo momento. Tentação no trabalho, tentação na escola, tentação na faculdade, tentação na rua. Tentação vem de todo jeito, oh, aleluia. Esses dias um rapaz chegou em mim e disse, pastor, ora, porque eu não aguento mais, eu preciso trabalhar. O senhor sabe que eu larguei o mundo. O senhor sabe que eu roubava, o senhor sabe que eu fazia coisa errada, mas agora eu quero Jesus. Está vindo tentação, pastor. Estão me convidando para fazer coisa errada, mas eu quero vencer. Eu quero vencer. Eu quero vencer. Aleluia. Sabe o que Deus nessa manhã está dizendo? Aquele que vencer a carne, aquele que venceu o pecado, aquele que venceu o diabo. Tem como vencer o diabo, pastor? Tem. O apóstolo Pedro, ele escreve dizendo, resistir o diabo e ele fugirá de vós. Oh, aleluia. Aquele que vencer, Jesus ele diz, aquele que vencer, eu darei o direito de se assentar comigo no meu trono. Eu darei o direito de se assentar comigo no meu trono. Deixa eu dizer uma coisa para quem tem as mãos erguidas. Oh, aleluia. A cadeira de honra que Deus tem para você não é aqui. Aqui não é honra, não. Aqui é fichinha diante da cadeira que está lhe esperando. Aquilo que tem para você não é uma cadeira, tem um trono, tem um trono, tem um trono. Quem pode aplaudir e dar grito de glória? Oh, irmão, eu fico vendo tanta gente brigando por cadeira, tanta gente matando por cadeira, tanta gente passando a perna por cadeira, tanta gente atropelando por cadeira, ou querendo a cadeira, brigando por cadeira, brigando por posição, brigando por posicionamento, enquanto na palavra está bem explícito, bem escrito, aí está dizendo, aquele que vencer, eu darei um trono. Aleluia, já tem um trono para mim, para você. Fala para ele assim, diga, não briga por cadeira não. Diga, porque tem um trono para você.
Aleluia, oh glória a Deus, aleluia. Pastor Júnior, tanta gente brigando por cadeira, aleluia. Esses dias alguém chegou e disse assim: eu não quero mais congregar aqui porque o Senhor não me deu a cadeira. Eu falei: então vai para lá, vai para outra igreja, porque aqui ninguém está preocupado com cadeira. Aqui nós sabemos que tem um trono para a gente, nós sabemos que tem um trono, nós sabemos que tem um trono. Só quem aguarda esse trono dá um grito de glória para adorar Jesus. É por isso que eu quero servir, aleluia. Eu quero servir porque a minha cadeira não é aqui, eu tenho um trono me esperando. Oh, pegue na mão dessa pessoa do seu lado e diga para ela assim, ó, diga: vença. Diga: aguenta firme, suporta o processo, porque tem um trono te esperando. Quem pode aplaudir e dar glória para adorar Jesus? Seremos mais quentes. Amém? Nada de morno, de nada morno, de frieza, nós seremos mais quentes. Mornidão aqui não. Quando a vigília, Deus estava batizando aquelas pessoas com o Espírito Santo, eu falei: Senhor, que seja cada dia mais quente. Mais quente, cada dia mais quente. Aí tem aquela pessoa que é morna ou fria, ela diz: não, eu não gosto do pastor que ele grita. Ou eu não gosto daquela igreja porque é muito alto. Eu não gosto. Aí vem Jesus falando: meu negócio é quente. Diga glória a Deus. Amém ou não amém? Cada um sabe como Deus chamou. A igreja Triunfo é uma igreja quente. Ah, eu gosto de uma coisa mais. Então vai para. Vai, irmão. Quem me ouve, diga amém. Aqui é um negócio um pouco mais quente. Diga glória a Deus. Amém? É quente. E é isso aí. Vamos seguindo do jeito que Deus nos chamou. Do jeito que Deus nos escolheu. Quente. Diga glória a Deus. Pergunta para esta pessoa assim, ó, diga: Deus te escolheu para ser quente? Amém? Porque se Deus te chamou para ser quente, é quente. Oração quente. Louvor quente. Congregar quente. Vai trabalhar já, vai falando em mistério. Quente. Irmão, quente. E tem que ser quente o tempo inteiro. Por quê? Se Deus te chamou para ser quente, nada de morno e frio. É quente. Posso orar por você agora? Se coloque de pé em nome de Jesus. Aleluia. Segura na mão desse crente quente aí. Tiver gelada depois dessa palavra, morreu, irmão. Aí você chama o SAMU, que ele confere os batimentos. A vigília sexta-feira eu peguei na mão da irmã que o pastor, pega a missionária, pega aí na mão do irmão, eu peguei. Falei: irmã, tá gelada, hein? Falei: acho que é o ar-condicionado. Quem me ouve, diga amém. Tem uns irmãos que tem, mas você está do lado de um crente quente. Ele é cheio do Espírito Santo. Vamos orar todos juntos? Feche os seus olhos. E só você que recebe esta palavra. Só você que diz assim: Senhor, eu quero ser melhor. Só você que diz assim: Senhor, eu preciso mudar algumas coisas. Você que diz assim: Senhor, eu preciso esquentar algumas áreas da minha vida. Eu estou morno. Você que diz: Senhor, eu estou esfriando. Comece a falar com Ele, vai dizendo para Ele: Senhor, envie Teu fogo sobre mim nessa manhã. Diga para Ele: Senhor, eu quero ser cheio do Teu fogo. Cheio. Vai orando, vai pedindo para Ele derramar esta unção, este fogo sobre você. Oh, aleluia. Aleluia, vai orando. Não, vamos cantar aquele louvor. Deixa queimar. Isso. Levante a mão do seu irmão. Ouvi o meu Senhor bater a porta e o meu coração queimou. Ouvi o meu Senhor bater a porta.
gastarei minha vida aos teus pés. Eu não vou parar, gastarei minha vida aos teus pés. Oh, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar. Deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar. Oh, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar. Sim, Senhor. Deixa queimar, oh, deixa ele queimar, oh, deixa ele queimar. Deixa queimar. Adore Ele. Deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar. Levante as mãos e diga. Deixa queimar, deixa queimar. Deixa queimar, deixa queimar. Eu tenho fogo cerrado em meu peito, que não me dá descanso. Eu não tenho descanso. Declare, eu Tenho fogo cerrado em meu peito, que não me dá descanso. Eu não tenho descanso. Aleluia. Eu não tenho descanso. Deixa queimar, deixa queimar. Deixa queimar, deixa queimar. Abrace alguém, ore por esta pessoa 1 minuto, ore por ela. Deixa queimar, Deixa queimar. deixa queimar, deixa queimar. Deixa queimar, deixa. Oh, o fogo não queima fogo, Senhor. Oh, aleluia. Deixa queimar. Alabas, Urianderres. Uribi calabara xandaraba calabara. Oh, ore por ele, ore por ela. Eu tenho fogo cerrado em meu peito, que não me dá descanso. Eu não tenho descanso. Eu tenho fogo cerrado em meu peito, que não me dá descanso. Eu não tenho descanso. E quem é esse que era sem pecado e não me condenou? Que no lugar da morte vida me ofertou. O Cordeiro que por mim se entregou e os meus pecados levou. Quem é esse que era sem pecado e não me condenou? Que no lugar da morte vida me ofertou. O Cordeiro que por mim se entregou. Levante as suas mãos. Nos levou. Diga comigo, meu Deus e meu Pai, derrame sobre a minha vida cada vez mais fogo. Diga, eu quero ser quente, Senhor. Você pode aplaudir a Jesus bem forte. Aplaude, dá grito de glória. Aleluia. Pegue na sua mão sua bolsa, sua Bíblia, a sua pasta da justiça. Vem aqui na frente toda a igreja. Vamos agradecer a Deus aqui, na frente do altar. Tem muitos louvores novos, tem um louvor também, Fogo Não Queima Fogo. Esse louvor é lindo demais. A gente vai ensaiar ele para cantar qualquer dia aqui na igreja. Isso. Vem aqui na frente toda a igreja. Aleluia. Pegue sua bolsa, sua Bíblia, sua pasta. Glória a Deus. Isso. Eu quero ungir cada um de vocês. Nós
vamos agradecer a Deus ungindo. Amém? Pode se aproximar um pouquinho mais aqui. Isso, para dar espaço para todo mundo conseguir vir. Sabe o que a Bíblia diz em Jó 23, se puder colocar para mim, verso 3. Jó foi o homem mais injustiçado da terra. Existem pessoas que têm aquele velho hábito de dizer assim: eu estou passando a luta de Jó. Ninguém vai passar a luta de Jó. Jó foi o homem, humanamente falando, mais injustiçado, porque nunca tinha feito nada mal. Pelo contrário, a única vez em que Deus, Ele mesmo com a sua boca, louva a vida de alguém, é no livro de Jó. Porque Deus diz assim, ó: Satanás, você observou meu servo Jó? Reto, íntegro, sincero, fiel, se desvia do mal. A única vez que Deus louva as qualidades de um homem. E esse homem que fazia tudo certo, a Bíblia diz que ele foi injustiçado. Mas quando Jó estava vivendo a sua maior injustiça, no capítulo 23 e versículo 3, Jó ele vai dizer: ah, se eu soubesse onde poderia achar, então eu me chegaria diante do seu tribunal. Encontra alguém, diga assim: ó, Deus tem um tribunal. Amém ou não amém? Coloca na RC para mim. Deus ele tem um tribunal, porque ele é um juiz. Diga glória a Deus. Quem crê que Deus é juiz? Deus é juiz, ele julga toda a terra. Você vê que os judeus, em setembro, eles têm uma festa chamada de Yom Kippur, porque o calendário judaico não é igual ao nosso. Nós estamos no ano 2000, os judeus já estão chegando no ano 6000. O calendário judaico é diferente, e os judeus, uma vez por ano, no Yom Kippur, eles festejam, porque eles acreditam que Deus, ele abre o livro para poder julgar a terra. Nesta festa, eles acreditam que Deus, ele julga os retos, os que estão incorretos, os bons, os maus, porque eles acreditam que Deus é juiz. Quem crê também que Deus é juiz? Jó, ele acreditava que Deus era juiz, então ele disse: se eu soubesse onde poderia achar, eu me chegaria diante do seu tribunal. Quem precisa de uma justiça de Deus em uma área da vida?